Neste domingo, às vésperas da diplomação de Lula, Jair Bolsonaro fez orações com apoiadores em Brasília. Faltando menos de um mês para o fim do atual governo, Bolsonaro encontrou apoiadores na Porta do Alvorada, em Brasília. O atual presidente foi recebido aos gritos de mito e fica Bolsonaro. Jair Bolsonaro ficou recluso após perder as eleições para Lula e, mais uma vez, não discursou, mas acompanhou a cerimônia de hasteamento da bandeira e cumprimentou à distância centenas de apoiadores que se aglomeraram no local. Um pastor que estava ao seu lado se dirigiu mais à frente e pediu para que os apoiadores fizessem uma oração em nome de Jesus Cristo e de Bolsonaro. E nós, a nação brasileira, nós somos 88% de cristãos, católicos, evangélicos, etc. Então eu quero agradecer e quero convidar a vocês a duas coisas nesse momento. Uma, a me ouvir que eu vou fazer oração. E a segunda, eu quero fazer uma oração com todos juntos, é a oração universal, a oração do Pai Nosso. Vamos orar pelo Brasil, orar pela paz, orar pelas nossas autoridades, orar para que Deus coloque a sua mão sobre a nossa nação. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou em eterna gratidão ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu depois que ele foi alvo de críticas da base mais radical. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, publicou em suas redes sociais agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro, depois de ser alvo de críticas da militância bolsonarista nos últimos dias. Em um post com foto ao lado de Bolsonaro, Tarcísio escreveu que o coração do cara por trás do presidente da República, poucos têm o privilégio de conhecer, e que tudo o que aconteceu em sua vida foi graças à confiança do mandatário em seu trabalho, e que por isso ele tem a sua eterna gratidão e admiração. A publicação ocorre depois que Tarcísio entrou na mira da base radical ao ser fotografado sorrindo ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, considerado por eles um inimigo, e ao dizer na mesma semana que nunca foi um bolsonarista raiz. Em grupos de conversa e nas redes sociais, foi chamado de oportunista e até de traidor diante destes episódios, que se somam à insatisfação pelo baixo número de bolsonaristas escolhidos por ele até agora para a equipe de transição e para o futuro secretariado. O governador eleito disse em uma entrevista à CNN que não quer entrar em uma guerra ideológica em seu governo. A fala ampliou o burburinho de que já ocorria após o encontro com Moraes no apartamento do magistrado em São Paulo na última sexta-feira, dia 2. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovou uma medida provisória reajustando o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2023. A correção considera uma variação estimada de 5,81% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo salário mínimo nacional para o trabalhador brasileiro passa a ser de R$ 1.302 por mês. Para quem recebe por dia ou hora trabalhada, o valor diário passa a ser de R$ 43,40 e a hora de R$ 5,92. Durante sua campanha para a reeleição em 2022, Bolsonaro havia apresentado uma lista com 22 compromissos a serem cumpridos a partir de 2023. Entre eles estava o aumento do salário mínimo para R$ 1.400 e o reajuste acima da inflação, todos os anos, até 2026. O projeto da Lei Orçamentária de 2023, encaminhado pelo governo ao Congresso em agosto, já previa o salário mínimo de R$ 1.302. O valor é R$ 90 superior que o mínimo atual, de R$ 1.212. A Constituição estabelece que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação do ano anterior. Sendo assim, o novo valor estimado ainda é provisório. Ele pode ficar ainda maior. O salário mínimo é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento, divulgou uma planilha com verbas a serem destinadas aos ministérios, que serão usadas na farmácia popular e para manter o Bolsa Família no valor de R$ 600. A planilha considera a aprovação da chamada proposta de emenda à Constituição, a PEC da transação, e, consequentemente, a liberação de R$ 145 bilhões no orçamento. Segundo a assessoria do senador, os valores foram definidos em conjunto com o governo eleito e com indicações feitas pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
A PEC da transição amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais e, com isso, concede ao próximo governo uma folga no orçamento. A proposta já foi aprovada no Senado e pode ser agora votada na Câmara dos Deputados ainda nesta semana. Em nota, Castro afirmou que o espaço orçamentário, criado com a aprovação da PEC do Bolsa Família, possibilitou recompor o orçamento de praticamente todas as áreas que estavam deficitárias na proposta entregue pelo governo atual de Jair Bolsonaro. A PEC da transição foi a ferramenta encontrada pelo futuro governo para possibilitar o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família e investimento em outros programas sociais. O senador Eduardo Girão, do Podemos, lançou sua candidatura à presidência do Senado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou que concorrerá à presidência do Senado em 2023. O congressista disse que a Casa Alta precisa de um líder independente e criticou a gestão de Rodrigo Pacheco por não dar seguimento a projetos que ajudariam, segundo Girão, na harmonia entre os poderes. E penso que essa casa está muito distante dos interesses da sociedade. Não tem nos representado, não de hoje, mas há muito tempo vem engavetando projetos importantes para o país, como, por exemplo, para que a gente possa voltar a ter harmonia e independência entre os poderes. Entre as propostas apresentadas por Girão estão pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que só entram em pauta por decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Este, segundo Girão, no vídeo postado, é o candidato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. As chances de eleição do senador do Ceará são baixas, como ele mesmo anuncia na publicação. Pacheco, além de contar com o apoio de Lula, tem boa relação com seus colegas. Ele estaria se encaminhando para uma reeleição. Além de Pacheco, e agora Girão, o bolsonarista Rogério Marinho também é candidato. O Partido Republicanos está dividido sobre quem apoiar para a presidência do Senado. O Republicanos vive um impasse na bancada do Senado. Enquanto o veterano Messias de Jesus de Roraima defende o apoio à recondução de Rodrigo Pacheco, do PSD, à presidência da Casa, os novatos Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, e Damares Alves, do Distrito Federal, querem apoiar Rogério Marinho, do PL, para o posto. Messias de Jesus já apoiou Pacheco em sua primeira eleição e acredita que repetir o apoio é importante para o partido ter espaços relevantes no Senado. Já Mourão e Damares têm forte base bolsonarista e foram críticos ao Supremo Tribunal Federal. A candidatura de Marinho passa por manter uma pressão sobre os ministros, já que é o presidente do Senado quem pauta pedidos de impeachment de integrantes do Supremo. A reunião para chegar a uma resolução a esse impasse já foi adiada 2 vezes. Na Câmara, a bancada do Republicanos já chegou a um consenso sobre o apoio à recondução do presidente Arthur Lira, do PP. Em nota, declararam independência em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do intervalo, supermercados esperam um crescimento nas vendas deste ano dos produtos da ceia de Natal. E a Copa segue sem o Brasil. Ronaldo Fenômeno aposta em vitória francesa. É logo depois do intervalo, nós voltamos já.